se tiver uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, como apontavam as pesquisas, ela é 100% creditada à região Nordeste. Sim. Porque o Pará vai segurar uma ponta de vermelho na região Norte, aparentemente pelo que está andando aqui, mas no Amazonas o presidente conseguiu, tendo o governador ao lado dele. Nossa, Márcio, é com você, é notícia grossa chegando aí. Nós chegamos a 65,57% de urnas apuradas. Gente, 50,03% para Jair Bolsonaro e 49,97% para Luiz Inácio Lula da Silva. 50-50 arredondando no nosso telão. Mas esqueçam o telão, gente. Prestem atenção no que está aqui embaixo, na tarja, onde não há arredondamento, onde há números fixos, certos, que vem do TSE, 50,03% contra 49,97% dos votos válidos. O arredondado nos dá uma ideia de onde aquele gráfico nos levava, mas quando a gente vê os números sem arredondamento, como a Dani fala, no fio do bigode, a gente percebe essa aproximação agora a olhos vistos. Talvez, 46 mil votos é a diferença nesse momento entre Jair Bolsonaro e Lula. Talvez, numa próxima atualização, com 56, talvez 67% de urnas apuradas, a gente tenha já uma virada. 50-01, 49-99. Ali embaixo. Exatamente. Com 66,87% de urnas apuradas, a diferença permanece em 0,2% de votos válidos. Se a gente chegar talvez a 68% ou a 70%, a gente vai ter uma melhor atualização para onde essa aproximação está chegando. Mas estamos muito próximos de onde em nenhum momento nós tivemos nessa apuração. 66,87% de urnas apuradas e Bolsonaro aparece com 50,01%, Lula com 49,99% de urnas de votos válidos. À medida que os votos do Nordeste vão ganhando peso, à medida que os votos da região metropolitana de São Paulo vão ganhando peso, isso pode estar por trás dessa aproximação tão grande que Lula está fazendo nesse momento. Ocorreu a virada. Aconteceu Luiz Inácio Lula da Silva tem 50,01%, Jair Messias Bolsonaro 49,99%. Isso acontece às 18 horas e 45 minutos, quando eu trago para vocês aqui exatamente como é que está o panorama da distribuição dos votos. No Maranhão, ainda faltam 47% das urnas para serem abertas. No Alagoas, metade das urnas para serem abertas. Exato. Presidente. No Rio Grande do Sul, tá fechando quase a coisa, né? Bahia, Dani, ainda falta 34% das urnas para serem apuradas. Que é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil. A diferença entre o número de eleitores de Minas Gerais e da Bahia é de coisa de 1 milhão, 2 milhões de eleitores, Pernambuco. Né? Por isso é importante. 46% dos votos para serem apurados. Vamos para um outro grande colégio eleitoral lá do Nordeste, o Ceará. Ceará, faltam 35% dos votos, 67-32 para Lula. Querido, no Rio de Janeiro, a apuração passou de 60%. Eles queriam dobrar o desempenho de Bolsonaro lá, vamos ver. Deu 11 pontos no primeiro turno, está dando 13 agora, é isso? 13 pontos 13 percentuais. Longe de dobrar. Perdão? Minas Gerais. Minas Gerais. Vamos ver Minas Gerais. Minas Gerais abriu mais um pouquinho de novo para o presidente Bolsonaro, né? 50,56%, 1,1% aqui arredondando, 50,56%, 49,44% em Minas Gerais. Se Minas é um estado como o Brasil e representa tão bem o Brasil, pode ser que esses votos também estejam chegando, talvez, da região metropolitana de Belo Horizonte. E os votos da região norte e nordeste de Minas, que são mais próximos à Bahia, tem muita urna para abrir ainda lá em Minas Gerais. E muita muita urna para apurar ainda em Minas. É cedo para falar de fazer um prognóstico, porque a diferença está muito pequenininha. É uma transição geográfica, uma transição demográfica também em relação ao Brasil. Praticamente fechado, 0,5% dos votos para serem apurados, 17 pontos de vantagem para o presidente Jair Bolsonaro. No Centro-Oeste só está dando Bolsonaro. Mato Grosso do Sul, 50, eu estou na frente da câmera aqui, né, pessoal, desculpem, 59-40 no Mato Grosso do Sul, em Goiás, com o apoio do governador Ronaldo Caiado, 20 pontos de diferença. Deixa só, gente, porque senão a gente fica falando, aí depois, porque senão depois no final as pessoas não entendem por que o resultado
pintando o mapa todo, ele pode parecer não se explicar, né? Esses estados, Goiás, o Centro-Oeste, é uma região. O problema do presidente Bolsonaro qual é? O problema do presidente Jair Bolsonaro é que ele vai fazer uma eleição com vantagem larga, como a que o Rafa está apontando aqui, de quase 20 pontos percentuais, em regiões que são menos populosas. Exatamente. Então, você olha o mapa e fala, nossa, o que está acontecendo? Não, é isso. O Centro-Oeste e o Sul são regiões menos populosas. Muita gente, inclusive, nas pesquisas, o Acre, por exemplo. Soma, exatamente. O Acre, Bolsonaro vai fazer 70% dos votos, o Lula 30%. Mas qual é o tamanho do Acre no peso da votação? É por isso que a gente está tentando trazer para vocês a ideia de que qual era a missão do QG Jair Bolsonaro para virar a eleição. Vamos voltar lá no Brasil, Rafa, leva a gente para o mapa grande, isso. Qual era a vontade? Será que a gente consegue ficar só com o mapa sem Abriu um pouquinho, hein? Abriu. 50,07 em março. 71% já dos votos apurados. Só para concluir... Foram mais 0,02%. E à medida que nesses estados, mesmo com o menor colégio eleitoral, a gente já chega a 95% de urnas apuradas, a chance da gente de Bolsonaro virar novamente e ficar na liderança fica cada vez menor. A gente só tem uma coisa para observar aqui, né? Que é a vantagem que São Paulo vai dar para o presidente Jair Bolsonaro, que por enquanto é de 13 pontos. A gente ainda tem 38%, tem muito voto para ser apurado em São Paulo. A gente está falando de mais de 30 milhões de eleitores. Porque qual que era a 63, meta? Olha lá, acabou de aumentar. Qual que era a meta deles, né? Era fazer uma frente muito grande em São Paulo e em Minas Gerais. Perdão, e no Rio de Janeiro. Os bolsonaristas. Os bolsonaristas. São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. Minas, eles diziam que iam virar e que tinham feito, né, uma frente importante lá. Essa frente importante ainda não apareceu. Essa era a meta deles, né? São Paulo abrir mais, Minas virar e abrir, e Rio de Janeiro meio que dobrar o que o presidente teve de vantagem. Isso não aconteceu. Por enquanto. Por quê? Para compensar a PISA, porque no Nordeste o que está acontecendo não é uma disputa ali acirrada, coisa de 10, 12 pontos. Lula está fazendo, em alguns lugares, 40 pontos de frente. Então, entendam aí, só para quem está em casa ter o mapa todo, que daqui a pouco a gente vai ver tudo pintadinho e vai falar, pô, aconteceu alguma coisa. Aconteceu. O presidente tinha 6 milhões de votos para tirar de Lula de vantagem. E ele precisava do Sudeste, porque o Sul ele já tinha quase tudo, o Centro-Oeste ele já tinha quase tudo. Não avança em cima do que Bolsonaro fez no primeiro turno, sem você ter essa diferença grossa no Sudeste. Pessoal, a favor do presidente. Temos definição, mais uma definição no Nordeste. João Azevedo é reeleito governador da Paraíba, com 52% dos votos válidos. Rafa não vai nos trazer os percentuais completos. João Azevedo Lins Filho, de 69 anos, que venceu no primeiro turno em 2018, é agora reeleito. Neste segundo turno, vencendo o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB. Vamos aos números com Rafael Colombo. Bora, 5 pontos de diferença, basicamente arredondando aqui, 52-47 para João Azevedo, do PSB, que já governou a Paraíba com o Ricardo Coutinho, que foi para a cadeia, acusado de corrupção, foi candidato ao Senado. O Coutinho, derrotado, não o Azevedo. O Ricardo Coutinho, exatamente. Não, o Azevedo não, pelo amor de Deus. João Azevedo, reeleito, então, lá na Paraíba com 52,34%, e o PSDB perde a sua primeira disputa em segundo turno, né? Ganhou no Mato Grosso do Sul, está na frente em Pernambuco, está na frente no Rio Grande do Sul, mas aqui na Paraíba não deu para os tucanos. Para fechar aqui, né, mais uma vez, os institutos de pesquisa cravam o resultado, 53-47. É isso o que está acontecendo lá na Paraíba. Olha, era uma nacional, vitória lá. esperada, tem Dani, a máquina. 66-33 na Paraíba. Então, deixa eu só atualizar, pessoal. Desculpa, rapidinho, Rafa. A gente passa de 74% agora das urnas apuradas e Lula vem mantendo aquela vantagem a cada atualização de 0,03, 0,04% de votos válidos. Agora o candidato do PT aparece com 50,15% dos votos válidos e Jair Bolsonaro com 49,85% dos votos válidos. Devagarzinho,
houve a virada e devagarzinho, Lula vai aumentando a sua diferença em relação ao presidente que luta pela sua reeleição. A gente está vendo cada vez mais os votos do Nordeste chegando com força, como agora tivemos o resultado da Paraíba, a definição para governador na Paraíba, e à medida que novas apurações forem se fechando nos estados onde há segundo turno, a gente vai descobrindo o quanto cada candidato presidencial cresceu ou se manteve, ou até mesmo caiu neste segundo turno. Dani e Rafa. Márcio, esse levantamento feito pela Dani aqui é bem interessante. A gente pode transportá-lo agora para os números, não é necessidade, né, Dani, que você lembrava, de o presidente Jair Bolsonaro abrir distância maior onde já venceu e encurtar onde perdeu. Isso, por enquanto, não está acontecendo, pelo menos na medida que permita a ele uma folga um pouco maior. Olha, aqui no Rio de Janeiro, nós temos 73,73% dos votos apurados. Faltam 27% dos votos, ainda é muita coisa, é o terceiro maior colégio eleitoral do país. Bolsonaro tem 56,5% a 43,5%. A gente está falando de 13 pontos de diferença. No primeiro turno foram 11. Perfeito. Então, Bolsonaro ganhou 2 pontos no Rio de Janeiro. E o que os aliados dele diziam é que Cláudio Castro ia fazer uma diferença de 11 pontos percentuais virar de 20 pontos percentuais. Por que a gente está explicando? Para que você calibre a sua expectativa diante do que era necessário acontecer e que a campanha contava que tinha acontecido. Uma super ampliação da frente de Bolsonaro no Rio não rolou até agora, 76% das urnas apuradas. E São Paulo, Dani, São Paulo, a gente já repetiu aqui inúmeras vezes, São Paulo é um estado antipetista, chegou a dar 7-3 para Bolsonaro contra Fernando Haddad e hoje tem uma diferença importante, mas é uma diferença de 11 pontos. E ela já foi maior. Foi de 7 no primeiro turno. Não. Ela foi maior aqui em São Paulo. Já sim. ouvi, só um instantinho, gente. Aqui ela já foi agora ela está aqui em 11 pontos, ela estava em 13. Ou seja, minha intuição é de que os votos da região metropolitana estão chegando. Temos definição no Amazonas. Wilson Lima foi reeleito governador do Amazonas com 57% dos votos válidos. O governador Wilson Lima, do União Brasil, consegue manter o seu poder no Palácio Rio Negro. Ele tem 46 anos, foi governador da época da Covid, 2 ex-secretários de saúde dele foram presos, uma atuação que foi uma tragédia em termos de vidas perdidas por lá, mas Wilson Lima foi reeleito governador do Amazonas, vencendo o senador Eduardo Braga, do MDB, que também teve uma participação importante na Covid-19, como integrante da CPI da Covid, mas ele não passou de 43%, ou alguma coisa. Você tem os números fechados aí, não tem, Rafa? Olha lá, Márcio, primeiro tem a atualização da Nacional, não tem? 77,5%? E Lula com 50,23% de votos válidos e Jair Bolsonaro com 49,77%, prosseguindo a vantagem a cada atualização de 0,3, 0,04, 0,03 ou 0,04 em vantagem para Lula em relação ao presidente Bolsonaro. Rafa, boa observação. Lembrando que a virada aconteceu há 10 minutos, minha gente. Das 5 às 6h45, Jair Bolsonaro era o vencedor na apuração. A partir das 6h45, exatamente 10 minutos, o ex-presidente Lula fez com que as curvas se cruzassem, ainda por uma diferença muito tênue que não significa nada. Dani, enquanto eu estava vendo o resultado aqui, eu estava lembrando da insistência do senador Eduardo Braga para levar o Wilson Lima para prestar depoimento à CPI da pandemia. Sim. Contra o desejo do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, que também é do Amazonas. É porque é o seguinte, lá no Amazonas, todos eles se conhecem há muito tempo e disputam entre si. Eduardo Braga e Omar Aziz, essa aliança que foi produzida por Lula é uma aliança, assim, muito valiosa para o quadro do Amazonas, porque os dois disputam voto. A real é essa, tá? Wilson Lima, gente, reeleito, mais uma que crava as pesquisas, tá bom? As pesquisas davam 54-46 com 2 pontos percentuais de margem. Ele teve 56 e o outro 43. Então, tá dentro do que as pesquisas indicavam. E essa vitória do Wilson Lima indica, Rafa, no Amazonas, um pouco o quadro para presidente no estado do Amazonas. Lula levou no primeiro turno e agora está 50,2 para Bolsonaro, 49,8 para Lula. Vai ser por pouco, o presidente tira a vantagem que Lula tinha no Amazonas, mas, de novo, né, é pouca coisa e precisa ver o que está acontecendo no Nordeste, onde a pisa do primeiro turno está se repetindo. E atualizou de novo a Nacional, de até
40 pontos percentuais. Meio ponto de diferença agora, Márcio. Exatamente, com 78% de urnas apuradas. Em outras eleições, você até podia ter uma definição de resultado. Mas nessa, com essa diferença tão pequena de 0,03% para mais ou para menos, avançando cada candidato, a gente vai precisar chegar aos 90%, quiçá até mais de 90% de urnas apuradas, para termos uma definição. O desenho que o gráfico nos mostra é que Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, permanece na frente, ganhando 0,03%, 0,04% de votos válidos a cada atualização. 50,29% agora versus 49,71% de urnas apuradas. Na última atualização, Bolsonaro tinha 49,75%, aparece agora com 49,71%, ou seja, perdeu 0,04%. E como vai ser uma apuração apertada para presidente da República, a gente vai precisar continuar acompanhando. Enquanto esse número aqui não chegar a 90%, eu acho que a gente não vai conseguir chegar a nenhum nome definitivamente vencedor. Passando de 80% agora, mais uma atualização, 50,32% de votos válidos para Lula, 49,68% de votos válidos para Bolsonaro. Vai ser assim, minha gente, acompanhando de fio a fio desse bigode eleitoral. É isso. E só um candidato usa bigode, né? Então, precisamos procurar uma outra métrica aqui para decidir qual vai ser a diferença entre eles. Que piada de tiozão horrorosa. Não, desculpa, Rafael, tá certo. Foi, esquece isso. Vai. Vamos em frente aqui. Vamos em frente aqui. São Paulo. São Paulo, a gente ia ver, exatamente. São Paulo, piada de tiozão. Foi bravo. Dani. Presidente, fiquei até desestabilizado aqui. Emocionalmente. São Paulo, olha, São Paulo diminuiu um pouquinho mais a diferença, ou não? Sim, tá no mesmo patamar, mas de novo, né? Ele tá repetindo, ele tá fazendo 11 pontos em São Paulo, eles esperavam... Foram 7 no primeiro turno. Exatamente, eles esperavam mais. E aí eu disse para vocês, né? Conversando com o Antônio Lavareda, o CEO do IPESP, ele disse, se houver uma diferença de 10, 13, 13 pontos em São Paulo, o Lula segura com o Nordeste. Gente, tem eleição, definição no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite está eleito governador do Rio Grande do Sul. Não podemos dizer reeleito, já que ele renunciou tentando a candidatura a presidente da República. Não conseguiu, decidiu concorrer, como ele dizia que não faria, mas decidiu concorrer à eleição no Rio Grande do Sul. E aí está, quebrando a tradição de que não há reeleições no Rio Grande do Sul, ele volta ao Palácio Piratini, mas a gente deixa isso mais claro. É a primeira vez que a mesma pessoa leva 2 eleições seguidas por lá. Ele está reeleito governador do Rio Grande do Sul. Podemos cravar assim, né, Dani, Rafa? E lembrando, não é que ele quase não vai ao segundo turno. Ele passou para o segundo turno. Por Onyx 2 mil Lorenzoni, votos. 2 mil votos à frente do Edgar Preto, que era o candidato do PT. E o Onyx Lorenzoni passa com larga vantagem. Mas o Onyx Lorenzoni, para além do governo bem avaliado do Eduardo Leite lá, o Onyx Lorenzoni cometeu todos os erros, as grosserias possíveis numa campanha eleitoral. A Dani vai me ajudar a lembrar aqui. Ele se recusa a dar a mão para o candidato Eduardo Leite depois de um debate. Ele diz que se ele vencer a eleição, o Rio Grande do Sul vai ter uma primeira-dama de verdade. O candidato, agora governador eleito, Eduardo Leite, é homossexual. Ele diz no debate que melhor do que tomar vacina é ser contaminado pela Covid, num país com 700 mil mortos, vítimas da doença. Teve aquele episódio também, num outro debate de uma emissora de rádio, em que ele é perguntado sobre o plano de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul, que parece um episódio do Chaves, né? O pessoal tá brincando. Exatamente. Ele não consegue dizer qual que é, né? É. E ele fala, não, é melhor do que o seu. Sim, mas qual é o seu? Não, é certamente melhor do que o seu. Uma coisa ridícula. Tem uma coisa aqui que é em especial, né? O Onyx Lorenzoni, ele foi para representar o bolsonarismo raiz. E raivoso. Aquilo que o Cláudio Castro, por exemplo, suavizou no Rio, aquilo que Romeu Zema suavizou em Minas Gerais, ele pesou a tinta. Ele veio com aquele bolsonarismo mais radical, ao estilo dele, né? Que ele é essa pessoa que projeta, né, certa agressividade, né? Mas
por estratégia. E deu errado. Deu errado porque o Rio Grande do Sul reagiu. Duas coisas que deram errado, né? No Rio Grande do Sul, a esquerda apoiou Eduardo Leite. E como o Rafa disse, o candidato do PT ficou só 2.000 votinhos atrás. Com um condomínio descendo para votar, a coisa poderia ser diferente. Esse resultado aqui consolidou. Antes de eu passar ali, eu só queria ver para presidente como é que ficou no Rio Grande do Sul. Não, peraí, isso aqui é Brasil, vamos ver o Sul, cadê? Aqui, Rio Grande do Sul. Aqui, Bolsonaro está com 13 pontos de vantagem. Isso é. Em relação a Lula. Tem mais gente eleita? Tem. Temos em Santa Catarina, Jorginho Melo, o senador Jorginho Melo, que teve uma participação importante, destacada também na CPI da Covid-19, está eleito governador de Santa Catarina. Ele venceu o candidato do PT, Décio Lima. Vamos aos números dessa apuração final em Santa Catarina com o Rafael Colombo. E aqui, uma sova, como costumam dizer, né? Era esperado que ele fizesse na casa dos 66% dos votos, na margem de erro, desculpa, não vai dar para dizer que falhou. Também cravaram aí, eu trago para vocês o resultado. Aliás, né, lembrando aqui, a Quest também cravou o resultado no Amazonas, tá? O Felipe Nunes avisou aqui, olha... Gente, não, é para todo mundo repensar, né? Você que queria aí fechar Instituto de Pesquisa. Santa Catarina, 67-33, deu 70-30. Aqui, né, ainda faltam 23% de urnas para apurar, então o resultado do Décio pode eleger. A real aqui é o seguinte, o Décio ter ido para o segundo turno foi uma mega conquista, não tinha esperança de bater lá. Como o Márcio falou, o Jorginho Melo teve uma atuação destacada na CPI, mas a favor do governo, da cloroquina, toda aquela coisa. Não deixa de ser destacada. Infelizmente, destacada nesse sentido. Exato, né? Mas sim se tornou ali um porta-voz, um baluarte do bolsonarismo em Santa Catarina, e isso deu a ele a eleição. Precificado, cravam de novo aí os institutos de pesquisa em Santa Catarina. E a eleição estadual lá, Dani e Márcio, reflete basicamente né? o resultado da apuração nacional em Santa Catarina até agora, dando também, arredondando, 7-3 para Bolsonaro em relação a Lula. E percebam aí, Rafa, a gente está com 79% apurados em Santa Catarina e já dissemos o resultado. O senador Jorginho Melo, eleito governador. Aqui com 85%, quase 86% de urnas apuradas, é impossível dizer o resultado final. Temos a tendência, já tivemos a virada de Lula em relação a Bolsonaro, um crescimento muito lento do candidato do PT em relação ao candidato que busca a reeleição do PL. Mas é impossível dizer, mesmo com 85%, 86% de urnas apuradas, que Lula vai ser o vencedor ou Jair Bolsonaro já é derrotado. Não, a gente vai precisar acompanhar isso. Eu acredito que além de 90% ou 95% de urnas apuradas, para termos o TSE nos sinalizando que não há mais chance de virada. Uma nova atualização, 85,98% de urnas apuradas, Lula aparece com 50,46% de votos válidos agora, quando chegamos a 86,71% de urnas apuradas. Bolsonaro cai mais um pouquinho para 49,54% dos votos válidos. É a maior diferença até agora entre eles, né, Márcio? A diferença vai se tornando cada vez maior. A gente tem no nosso mínima aqui, ainda, né? Mas é a maior. Ainda é muito pequena, mas a gente tem a diferença no gráfico mostrando como essa diferença se desenhou ao longo dessa apuração, que começou por volta de 5, 5 e 2, quando os primeiros resultados chegaram. Lula teve Lula teve uma subida rapidíssima e Bolsonaro lá embaixo. Mas esses votos estariam vindo, a gente imagina, sempre da região sul e sudeste. Portanto, logo depois teve a virada, Bolsonaro em primeiro, Lula em segundo, mas a partir do momento que o tempo foi avançando e que os dados do Nordeste, que está fazendo uma apuração mais rápida esse ano, a região Norte está fazendo uma apuração mais rápida esse ano, a gente foi vendo a diferença diminuir cada vez mais. Agora chegando perto de 88%, 87,55% dos votos válidos, Lula aparece com 50,48%, ele ganhou 0,07% de votos válidos da última atualização para agora. E Jair Bolsonaro, que tinha 49,59%,
está agora com votos válidos 49,52. Vamos dar uma olhadinha nos dois grandes colégios eleitorais do país para ver como andam as coisas. Em São Paulo, persiste a vantagem de Jair Bolsonaro de 11 pontos em relação a Lula. Alguém pode dizer, bom, mas é o maior colégio eleitoral do país, mais de 30 milhões de eleitores. Para que se tenha uma ideia, quando o PT perdeu para Bolsonaro em 18, a vantagem foi de 7-3, mais ou menos a mesma vantagem de Aécio para Dilma em São Paulo em 2014. E aí eu acho importante ressaltar o que é a força do Lula, né? Pessoa física. Sim. Aqui, porque o Estado que por 8 anos consecutivos fincou o antipetismo no nacional, 14 e 18 com vitórias expressivas para quem estava do outro lado, agora Lula consegue impor um patamar competitivo em São Paulo e arrasta Fernando Haddad. E para a gente ter uma ideia, Fernando Haddad foi eleito prefeito em 2012, na cola daquele bom momento do governo Dilma. Em 2016, sequer foi ao segundo turno para a eleição municipal, perdeu para João Dória. E hoje ele está próximo de perder a eleição, está próximo de ser confirmada a vitória de Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo, mas é de longe o melhor desempenho do PT em São Paulo para uma eleição estadual, 44,5%. Rapidinho, Rafa, chamar o Márcio. 1% de diferença agora, cravado, 1% de diferença entre Lula e Jair Bolsonaro, entre números absolutos, 52 milhões 948 mil, 51 milhões 908 mil, cerca de 900 mil votos a mais neste momento para Lula em relação a Jair Bolsonaro, quando já temos 88,30% de urnas apuradas. Ainda tem muito voto para ser apurado, muita urna para ser apurada, mas que elas vêm principalmente do Nordeste ainda. Ou seja, essa tendência pode ser que aumente. Sem fazer previsões aqui, pode ser que essa diferença aumente, como o gráfico também nos mostra desde o início da apuração até agora, quando as linhas entre Jair Bolsonaro e Lula foram se aproximando e pontualmente às 6 horas e 44 minutos houve a virada. Lula em primeiro lugar, Bolsonaro em segundo e a cada atualização de voto, o candidato do PT ganha 0,04, 0,05% de votos válidos. Rafa, Dani. Márcio, em Minas Gerais a diferença diminuiu um pouquinho. A gente ainda tem 23% dos votos para serem apurados em Minas Gerais. A gente está falando do segundo maior colégio eleitoral do país, então é voto para chuchu, certo? E rapidinho... Não sei se é voto para chuchu, outra piada de tiozão aqui. Eu não estou aguentando. E mais uma coisa, Rafa, seguindo a lógica que a gente está vendo na apuração, onde os votos daqui de baixo subiram, foram contabilizados primeiro, é possível supor, lógico supor, que aqui, ó, também, assim como no Nordeste o ritmo de apuração está sendo mais lento, onde Lula ganhou também. Pessoal, definição em Pernambuco. Raquel Lira é eleita governadora do estado de Pernambuco. Ela venceu Marília Reis do Solidariedade e é a nova governadora do estado de Pernambuco, com uma diferença bem grande, né, Rafa? Muito, muito grande. 17, quase 18 pontos de diferença para Raquel Lira. É mais uma vitória do PSDB. É o terceiro estado vencido pelo PSDB. Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e o estado de Pernambuco. Raquel Lira, que era prefeita de Caruaru, família tradicional lá da região, assim como a Marília Reis, neta do Miguel Arraes, sobrinha do Eduardo Campos, prima do prefeito João Campos. A gente já falou aqui, né, Dani? Foi uma eleição com um componente emocional muito grande. O marido da Raquel Lira, de 30 anos, morre no dia 2 de outubro, tem um mal súbito, no dia do primeiro turno. Aí ela permanece na campanha, porque também não seria nenhum absurdo que alguém desistisse nessas circunstâncias, com 2 filhos pequenos. Nesse período, um filho dela ainda foi internado para fazer uma cirurgia subitamente, apendicite, que não é grave, mas cá entre nós, para quem acabou de passar por aquilo, deve ser um susto danado. E ela pediu para Marília Reis para adiar em um dia, né? Isso, o início da propaganda eleitoral, porque seria o dia da missa de 7º dia do marido dela. Exatamente no mesmo dia. E a Marília não topou. Agora, né, é a segunda vez que Marília Reis tenta decolar, fazer um voo solo alto e tal, e não consegue. Ela foi para a prefeitura para disputar com o primo João Campos, né? E perdeu e agora perde para Raquel Lira. Isso aqui, ó, é importante porque o presidente do PSDB nacional, Bruno Araújo, que está buscando formas até de antecipar a sua saída da presidência do partido, é de Pernambuco. O PSDB tem
quadros valorosos em Pernambuco e pode significar uma sobrevida do partido. Lembrando, você teve Eduardo Leite eleito no Rio Grande do Sul pelo PSDB, que é o futuro do PSDB, segundo dizem os que ficaram no partido, o partido que foi rebaixado à posição de partido pequeno na Câmara dos Deputados com a eleição, salvo engano, de 13 deputados. Então, respira e vem uma nova geração aí num partido que não conseguiu, perdeu a posição de polarização majoritária com o PT, que já foi dele, agora é de Bolsonaro. Márcio Gomes, meu amigo. Gente, a gente vai ter que ficar aqui muito tempo ainda. Até fechar quase perto de 100%, a gente vai ter que ficar aqui. Porque agora com 90,07% de urnas apuradas, o que a gente tem é 50,53% para Lula e 49,47% para Bolsonaro. Segue a diferença crescendo a cada atualização em 0,03%. Uma nova atualização agora na nossa tela. Olha os vistos. 90,67% de urnas apuradas. Lula passa para 54% de votos válidos, Bolsonaro cai para 49,46%. Aqui a queda foi de 0,01% de votos válidos. Temos definição em Sergipe também, mais um estado do Nordeste que escolhe o seu governador. O deputado federal Fábio Mitidieri está eleito governador de Sergipe com 51% dos votos válidos. Você já tem essa confirmação aí, Rafa? Temos 51,84% para o Fábio Mitidieri contra o Rogério Carvalho do PT, outra figura nacionalmente conhecida durante a CPI da pandemia, com 48,17%, uma diferença mínima. As pesquisas davam 50-50, para vocês terem uma ideia de como estava disputado o jogo. Então, está dentro do resultado. O Gilberto Kassab acompanhou essa eleição, o presidente do PSD acompanha essa eleição de muito perto. Eu falei com ele no início da semana e ele falou, pode cravar, o Mitidieri vai ganhar. Eu não sou louca nem nada, 50-50 eu não cravo nem amarrada, mas está aí, fez certo cálculo. E atenção, o estado que também, assim como Minas Gerais, espelha o Brasil, teve virada. Luiz Inácio Lula da Silva, com o resto das urnas que faltavam no Amazonas, reconquistou a prevalência no Amazonas. Então, mantém Luiz Inácio Lula da Silva agora, neste momento, né? É uma dianteira, gente, que sufoco essa eleição. 4,5% das urnas para serem apuradas e a diferença entre eles é de 0,8%. 0,8%. 49,60, 50,40. E aí é o seguinte, com isso, Rafa, posso usar manda aqui? bala aí. É só clicar direto, né? Muita tecnologia primeiro nova presidente, aqui. Presidente, e eu aí quero vai ir para o Pará. Norte, Pará. Aqui, ó. Pronto. 10 pontos. Quase. Vai manter. Aqui no Pará não vira mais, porque tem 6% das urnas para levar. Então, se o Lula conseguir manter essa posição que ele reconquistou no Amazonas, ele mantém o mapa do primeiro turno. Resta saber o que vai acontecer em Minas Gerais. Que mapa é esse, Daniela? Porque teve um momento aqui que perigou Lula ganhar ou manter essa dianteira só com a região Nordeste. Não. Mantém as posições conquistadas no Norte e em Minas Gerais caiu bastante. Foi o que eu disse para vocês, pela lógica, replicando a lógica da apuração, que avançou de baixo para cima. Eu e o Rafa, a gente está contando essa história. Era natural se supor, é lógico se supor, que faltavam os votos da região Norte de Minas Gerais, votos esses que foram majoritariamente para Luiz Inácio Lula da Silva. De todo modo, o Amazonas, que assim como o Minas sempre acerta quem vence a eleição desde 1989, está lá Luiz Inácio Lula da Silva apontando, e a diferença de Bolsonaro a favor de Bolsonaro em Minas Gerais está encurtando, a ver como ainda faltam 20% das urnas. E 0,3% só de diferença. Vamos lá para a Bahia agora para ver outro enorme colégio eleitoral, 91,44%, 72-28 para Lula, tem mais governador eleito. Gente, nós temos definição em Rondônia. Coronel Marcos Rocha está reeleito como governador de Rondônia com 52% dos votos válidos. Senador Marcos Rogério, do PL, com 44 anos, não conseguiu. Também teve um papel destacado apoiando o governo federal nessa CPI da Covid, mas ele não conseguiu vencer a força da máquina do atual governador,
que é reeleito. O coronel Marcos Rocha, do União Brasil, tem 54 anos, é ex-chefe do Centro de Inteligência da PM de Rondônia, foi secretário de Educação de Porto Velho e vai continuar mais 4 anos lá no Palácio Rio Madeira. Tem os números finais aí, Aqui, Rafa? parafraseando a Dani Lima, as pesquisas também acertaram, porque ontem elas davam um empate técnico entre eles, 50-50, levando em conta a margem de erro, 2 para mais, 2 para menos. A margem de erro beneficiou o candidato Marcos Rocha, em detrimento do Marcos Rogério. É outra figura da CPI da pandemia que perde a eleição. E eu acho interessantíssimo essa disputa que é bolsonarista contra bolsonarista. Quem é mais bolsonarista no estado ultra-bolsonarista? Foi aquele que teve o coronel no nome. Foi escolhido aquele que tem o coronel no nome. Gente, eu estou sendo instada a me juntar ao Márcio Gomes. Eu hoje passeei. Eu quero dizer aqui, ó, atenção, hein, time, valorizem a minha iniciativa porque a gente conseguiu fazer a comparação, fazer o brinquedinho funcionar ali maravilhosamente, o Magic Wall. Vem pra cá, Dani, porque o número nacional foi mais uma vez atualizado. A gente está com 92,37% de urnas apuradas e Lula aumenta um pouquinho mais a sua vantagem, 50,59% dos votos válidos. Jair Bolsonaro aqui aparece com 49,4%, mas a gente já sabe que nessa apuração não dá para pular casa decimal. Jair Bolsonaro está com 49,40%, só para me desmentir, não tem casa decimal nesse caso. 49,4% contra 50,6% dos votos válidos, com 92,77% das urnas apuradas. Ou seja, com mais de 90%, em várias eleições já houve uma definição, já havia definição, seja para presidente da República, seja para governador, seja para prefeito. Aqui a gente ainda não pode cravar. É preciso esperar avançar um pouco mais e, principalmente, ficar atualizando como está a apuração em outros estados onde essa apuração estiver mais lenta, sejam eles no Nordeste ou mesmo aqui em São Paulo. Gente, eu posso contar um bastidor? Eu vou contar agora, antes que termine aqui, né? E aí pareça que essa história... Luiz Inácio Lula da Silva encontrou com José Luiz da Atena na casa do Márcio França. Da Atena, o apresentador, eles tiveram uma conversa lá. Tinha outras lideranças também naquele lugar. E o José Luiz da Atena disse a Luiz Inácio Lula da Silva o seguinte, que havia encontrado uma senhora, segundo eu apurei, né? E que essa senhora disse para que ele levasse para o Lula uma mensagem. Então, que ele ia fazer por obrigação, porque a senhora, ele não declarou apoio a ninguém, tá, gente? A senhora disse que teve uma visão com a ex-primeira-dama Marisa Letícia. E que a dona Marisa havia dito para ela falar uma frase, que ela sempre diria, e que era para avisar o Lula que a diferença seria de 1.400.000 votos. E o Lula desabou a chorar. Mas, nesse momento, é o que está aparecendo. Foi esse aí um bastidor do encontro de Lula Depois, e José Luiz da Atena. A gente já pegou o contato dela, hein? Bom, vamos ver. Ó, de onde é que poderia vir voto para o presidente Jair Bolsonaro em grande número para ver se é possível voltar a prevalecer nas pesquisas? Onde ainda tem voto para vir, né? De onde ainda tem voto para vir e de onde ele tem diferença, de onde vai vir muito mais voto para ele do que para Jair Bolsonaro. Olha, no Rio, 2,5% só das urnas para serem apuradas. E aqui é importante ressaltar a diferença, que foi de 11 pontos, hoje é de 13 pontos. Ou seja, o quadro pouco se movimentou em relação ao primeiro turno. Vamos dar uma olhadinha agora lá na Bahia, outro grande... Na Bahia não, perdão, Minas Gerais, outro grande colégio eleitoral, diminuiu mais um pouquinho a diferença. Aqui ainda tem 15% das urnas. A gente está falando do segundo maior colégio eleitoral do país e, nesse momento, a diferença é de menos de 0,5%, tem atualização da Nacional, né? 93,46% de votos válidos. Lula abre um pouquinho mais de vantagem, estava com 50,61%, agora ele foi para 50,62% de votos válidos. Bolsonaro tinha 49,39%. Foi para 49,38% de votos válidos. As atualizações não param de acontecer, mas nessa reta final, muitas vezes acontece de a gente ficar muito tempo em 95, 95,1, 95,2, e aí, como a diferença está muito pequena e a gente não pode cantar vitória, a gente vai ficar falando aqui de 0,1 em 0,1 em 0,1, que a gente sabe faz toda a diferença. Foi assim que essa diferença
se igualou e houve a virada de Lula para Bolsonaro nessa apuração e nessa reta final. A gente tem que ficar atento, e principalmente com a informação que o Rafa nos dava, de onde ainda poderão vir esses votos que ainda faltam ser apurados para um possível benefício de Jair Bolsonaro. Olha, tem muito voto para chegar, quer dizer, muito, né? Porque a gente avançou bem. No Sergipe está praticamente fechado, Rio Grande do Norte praticamente fechado, Piauí praticamente fechado, Pernambuco faltam 7% das urnas para serem apuradas. Em São Paulo tem 9% das urnas para serem apuradas, que é um quantitativo importante. Sensível. A gente precisa estar de olho. Minas Gerais ainda tem 15% dos votos para serem computados. Mas a gente vê a diferença diminuindo entre Jair Bolsonaro e Lula. No Rio de Janeiro, fechou a tampa. 98% dos votos apurados, não vem mais nada de lá. Paraná também, Distrito Federal, Centro-Oeste todo, foi. Os dois maiores colégios bolsonaristas no Norte, Rondônia e Roraima, praticamente liquidado. Na Bahia ainda tem 7% de urnas para abrir e no Maranhão ainda tem 19% de urnas para abrir. Rafael Colombo, qual é a situação agora? Maranhão, exatamente, Dani. No Maranhão está dando 7-3 para o ex-presidente Lula, né? Eu estou muito de olho aqui nos dois principais colégios do país, no Rio de Janeiro, os 4 principais, né? São Paulo, Rio, Minas e Bahia. Olha, São Paulo agora tem 7,5% das urnas para serem apuradas. E a diferença entre Bolsonaro e Lula segue em 11 pontos percentuais. Aqui a gente tem uma eleição importante também. Olha como os números se reproduzem. Vamos ver. São Paulo, deixa eu voltar aqui para o Sudeste. São Paulo. Bolsonaro, 55, Lula, 44. Para governador, 55-44, exatamente o mesmo resultado no que a Dani estava lembrando, o voto casado. Quem votou, entre aspas, claro, né? Quem votou no Lula, vota no Haddad. Quem votou no Tarcísio, vota no Bolsonaro e vice-versa. Pontuando aquele bastidorzinho, né? Lavareda, Antônio Lavareda, se a diferença, onde eu vou? Aqui, desculpa, gente. Diferença de até 13 pontos percentuais se segura em São Paulo com o saldo do Nordeste. A diferença está em 10 pontos percentuais. Rafa, na Bahia tem também 7% das urnas para serem abertas. Eu só parei antes em Minas aqui, Dani, porque em Minas está se eu fiz a conta correta aqui, a diferença entre eles é 0,22%. Isso. 86,5%, ou seja, nós temos 13,5%. Olha, Alagoas, hein? Desculpa, definição em Alagoas. Paulo Dantas é reeleito governador do estado de Alagoas. Ele que recentemente esteve envolvido num escândalo, chegou a ser afastado do cargo, voltou por decisão do Supremo Tribunal Federal e está reeleito governador de Alagoas, vencendo o senador Rodrigo Cunha. Rafa, tem os números finais aí. 52-47, arredondando 5 pontos de vantagem para o governador reeleito. Aqui a gente está falando de uma vitória da família... também com os institutos de pesquisa. Cravado. Vitória da família Calheiros sobre o candidato de Arthur Lira. E na eleição nacional lá nas Alagoas, nós temos a seguinte situação agora. Faltando 3% das urnas... Temos eleição, Rafa, desculpa 58-41. Definição em São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas aparece como o novo governador do estado de São Paulo. Ele alcançou 55% dos votos válidos, não perde mais o candidato do presidente Jair Bolsonaro no estado de São Paulo. Rafa, tem os números aí? 55,34, 44,66, um pouco menos de 11%. A vantagem de Tarcísio Gomes de Freitas diminuiu a vantagem em relação ao primeiro turno. Havia muita expectativa sobre para onde migrariam os votos de Rodrigo Garcia. Vale lembrar que Haddad fez a campanha colado em Geraldo Alckmin e em outros tucanos que o apoiaram também em detrimento do Tarcísio Gomes de Freitas, embora a instituição, o PSDB, a direção do partido, tenha apoiado a candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas. A campanha do Haddad acredita num acordo entre Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas, já ainda no primeiro turno. Rodrigo Garcia deve fazer parte do governo aí com algum indicado. Só para dedicar um tempo aqui ao estado de São Paulo, que é o maior estado do Brasil, para a gente entender um pouco para onde é que a coisa vai, né? Aqui em São Paulo, a gente precisa ter em mente, né, que a dianteira de Tarcísio nas pesquisas internas do PL, ou seja, também deram base ao time do Bolsonaro, falava em uma dianteira de 18 pontos, ao contrário do que apontavam os institutos de pesquisa. O Datafolha dava essa dianteira que Tarcísio acabou obtendo nas ruas.
Ou seja, a campanha do presidente Jair Bolsonaro esperava um resultado mais largo em São Paulo do que o que veio. E Fernando Haddad traz aí o melhor resultado que o PT já obteve nesse estado que nunca elegeu um governador petista. Desculpa, Dani, com 95% das urnas apuradas, houve uma redução? Não. 0,01% a mais de voto válido para Lula, 50,66% contra 49,34% de votos válidos para o presidente Bolsonaro. Se em São Paulo a gente tem menos de 95% de urnas apuradas e já temos uma definição, perceba como vai ser parelha essa definição presidencial. Com 95%, ainda não podemos dizer qual será o novo presidente da República. 95,21% agora, mais uma atualização no nosso telão. Lula aparece com 50,7%. Aí está, 50,66% ainda de urnas de votos válidos, mas no percentual de 95,21% agora. 50,6% para Lula, 49,34% para Jair Bolsonaro. Rafa. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na Bahia. Olha, a Bahia está acompanhando a média nacional. 95%, 94,63% dos votos apurados na Bahia, pouco mais de 5% das urnas faltando, quase 72% para o ex-presidente Lula contra 28% do presidente Jair Bolsonaro. Para governador, já foi. Não, ainda não. 52,4%. Está para ir. Mas, quase. Mas vai levar. 52,44% para o Jerônimo Rodrigues e 47,51% para a ACM Neto. Será o 5º mandato consecutivo do PT lá na Bahia, Márcio. A gente tem a atualização aqui de pouquinho em pouquinho, mas que vai aumentando a vantagem de Lula, mas ainda é impossível de cravar uma definição de vitória. Mas neste momento, com 95,96% de urnas apuradas, Lula está com 50,68% de votos válidos, Jair Bolsonaro aparece com 49,32% de votos válidos. Márcio, numa atualização há alguns minutos, era 49,34%, agora 49,32%. Desculpa, Não, imagina. Deixa eu trazer aqui alguns dados, né? Aonde há estoques importantes de votos a serem apurados. Em Pernambuco, 4% é pouca coisa. No Amazonas, está confirmando ainda, Lula mantém a dianteira. No Amazonas, faltando 2% das urnas para serem apuradas. Na Paraíba e no Tocantins também a coisa está fechando e Lula está mantendo o que fez no primeiro turno. Aonde tem voto para ser apurado? É no Maranhão, que ainda falta 15% das urnas. E está dando 7-3 para o Lula. 7-3 para o Lula, Maranhão, então. E ainda tem votos a serem apurados em Minas Gerais. São esses os colégios importantes, tá? No Maranhão, onde Lula tinha feito 1.600.000 votos de frente. Ou seja, tem uma possibilidade... É aquilo, gente, a gente matou a charada aqui na apuração, observando a subida dos votos. Os votos estavam vindo do sul de Minas, né, para a apuração. Subindo, você vai ter ali... Se Minas Gerais não tiver um empate na margem técnico mesmo, no limite ali, 50-50, é possível que, mantida a tendência... Porque o que a gente está vendo agora, né, Márcio? É uma tendência de diminuição do fluxo de votos em um e aumento do outro. É assim que você consegue ver aquele desenho, o gráfico que você estava falando. Agora, são tão poucos votos, a diferença entre eles, em números totais, qual é a diferença agora exatamente? A gente tem aqui, nesse momento, 58.217.000 para Lula, 56.583.000 para Bolsonaro. Cerca de 600.000 votos de diferença, Lula versus Bolsonaro. Não, 56.583.000 1 milhão. Isso. Exatamente. 1.300.000. Não, então, ele estava falando de Minas Gerais, então, né, Minas Rafa? Gerais. Vamos dar um pulinho lá em Minas Gerais, porque é uma diferença pequena. 1 milhão e, arredondando... 1.300.000 votos. 1.300.000 votos. Então, a gente vai para Minas Gerais agora, que é um grande colégio eleitoral. Olha, Minas Gerais está dando... Ainda tem 8,7% dos votos para serem apurados. Muita coisa para o 4º colégio eleitoral do país. Muita coisa. 50,04%, 49,96%. Se o nosso time do Twitter conseguir avisar para a gente quanto está em votos totais em Minas, se alguém conseguir olhar, porque a gente está sem esse dado aquque e ele é imprescindível para que a gente possa fazer as contas agora. Grande colégio eleitoral. Aí falta um pouco menos, 4%. Na Bahia está dando 72%.
a 28. Acho que já deu. Bota governador aí que você vai ver. Pro ex-presidente Lula. Temos definição na Bahia. Jerônimo Rodrigues, do PT, está eleito governador da Bahia, mantendo o poder do PT neste estado tão importante que representa o 4º colégio eleitoral do Brasil, com 52% de votos válidos, certo, Rafa? 52,5% contra 47,5% para ACM Neto, ex-prefeito de Salvador. Um caso muito curioso, né? Jerônimo Rodrigues, um desconhecido, o candidato era Jacques Wagner. Em determinado momento ele disse que não queria encampar uma nova candidatura ao governo do estado da Bahia. Aí houve uma dúvida, alguns aliados chegaram a tentar tirar a candidatura do PT, não é, Dani? Eu sugeri que alguém concorresse por outro partido na chapa com o PT insistiu, e assim como já tinha acontecido com o Rui Costa, né, que era um secretário de Jacques Wagner, desconhecido de grande parte do eleitorado, agora, de novo, Rui Costa, que está terminando o segundo mandato, saca um secretário, o secretário da Educação, no caso, e ele se elege governador da Bahia. Pela 5ª vez consecutiva, o PT vai administrar a Bahia e lá na Bahia vai fazendo barba e cabelo, porque a votação nacional, a gente vai ter que comparar ainda, mas me parece a maior distância entre os dois a favor de Lula. Rafa, se você puder dar um pulinho aí do seu lado, né? Clicar na Bahia, a gente vai ver quanto Lula fez na Bahia no primeiro turno. Olha aí, ó. Lula 69, 73, 69, 24 a 31. E Bolsonaro avançou 4 pontos percentuais. Gente, aí você pensa assim, nossa, o Bolsonaro avançou 4 pontos e o Lula avançou 2, né? 3, praticamente 3, ó, porque ele tá fazendo 72, 71,95 agora. Isso foi no primeiro turno. Lula está fazendo 72 e Bolsonaro está fazendo 28. Para você avançar 4 pontos percentuais num estado em que você havia feito 69% dos votos, é tirar leite de pedra. Como, né? Diminuindo a abstenção, a gente precisa dar uma olhada em como vai ser a abstenção no Nordeste, na Bahia, né? E buscando eleitores da terceira via, muito minoritários, que eles conseguiram puxar Ciro Gomes e trazer para Lula. 2,5%. Dani, em números totais aqui, no primeiro turno, a vantagem de Lula em relação a Bolsonaro foi de... arredondando aqui, 3 milhões e 800 mil votos, quase 4 milhões de votos, a vantagem na Bahia, que aumentou agora, né? E sozinha a Bahia cancela. Quer dar uma olhada em São Paulo? Ainda aí para você dar uma olhada, porque é esse jogo de war que a gente está fazendo aqui junto com vocês, trazendo as informações para vocês. Olha, em São Paulo, a diferença de Bolsonaro para Lula foi de 1 milhão e 800 mil votos, estou arredondando aqui a conta. A Bahia sozinha fechou a conta de São Paulo e ajudou a fechar a conta, para quem estava trazendo ali, ajudou a fechar a conta, gente, também da dianteira no Rio de Janeiro. Gente, 1 milhão de votos, aqui, a diferença 97% de urnas apuradas agora na contabilização para a presidência da República. Lula avança um pouco mais, alcança 50,72% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro tem 49,28% dos votos válidos. Segue o avanço muito lento de Lula, à medida que cada vez menos votos faltam a ser contados nos principais estados do Brasil. A gente percebe que a diferença segue aumentando no mesmo ritmo, 0,04%, 0,03% a cada atualização. E veio mais uma agora? Não, continuamos com 97%, no nosso telão aqui, 97,13%, 0,1% a mais de urnas apuradas. Lula aparece com 50,7% de votos válidos, 73% para ser mais preciso, e Bolsonaro 49,27%. O presidente tinha 49,28% na última atualização, agora 49,27%, ou seja, caiu 0,01%. 1 milhão e 600 mil votos. E restaram os estados lulistas. Boa. Começa o movimento que eu trouxe para vocês na abertura, no início dessa cobertura, no século passado, né, basicamente, o movimento de embaixadas e entidades para manifestar confiança no sistema eleitoral brasileiro e confiança no resultado apontado pela urna. A diferença vai ser pequena, o jogo vai ser realmente apertado, e o embaixador da Alemanha, por exemplo, acaba de postar uma foto, o nome dele é Eiko Toms, ele acabou de postar uma foto da cúpula, né, do Tribunal Superior Eleitoral com a projeção da expressão urna eletrônica eu
confio. O que é isso, gente? É sinônimo de que, com o cenário apertado e uma série de declarações do presidente ao longo do tempo, né, de que ele não confiava, de que ele achava que a eleição era isso, que a eleição era aquilo, já então o cenário internacional, as entidades se manifestando, para quê? Para não ter possibilidade de contestação de resultado ou para dar amparo internacional às instituições no Brasil. Como eu disse para vocês, tem uma série de pessoas que estão monitorando para o quê, né, gente? Para que haja aqui o que aconteceu nos Estados Unidos sob Trump. Saiu o resultado, todo o mundo foi falar é Biden, porque aí não importa quanto tempo você quer chorar. E Trump chorou até a diplomação do adversário no ano seguinte, em janeiro. Mesmo que depois do último debate na TV Globo, Jair Bolsonaro tenha dito: leva aquele que conquistar mais votos. Ponto. Pela primeira vez, sem mas, né? Não houve qualquer ressalva. Pela primeira vez, não houve qualquer ressalva. Mas, aí o mas vem da gente aqui. Dado o histórico de, primeiro, questionar o sistema eleitoral brasileiro, há quase 4 anos fazendo isso, questionar pesquisa eleitoral, questionar até mesmo o modelo de inserção de propaganda eleitoral nas rádios, a gente fica sempre com o pé atrás. E, principalmente, a gente percebe que o mundo também está de pé atrás e, neste momento, a Alemanha e os Estados Unidos já falaram isso. Confiam no sistema eleitoral brasileiro, que, neste momento, nos mostra 97,33% de urnas apuradas. 2 horas e 36 minutos depois de fechadas as urnas, nós já temos mais de eu arredondo aqui, pouco mais de 100 milhões, 112 milhões, 114 milhões de votos apurados, 97,43% de urnas apuradas e 50,74% dos votos válidos estão com Lula, 49,26% dos votos válidos estão com Jair Bolsonaro. De pouco em pouco, a diferença, Márcio, ainda pequena, vai crescendo para Lula. Está chegando o resultado importante de Minas Gerais. Em Minas Gerais, o ex-presidente Lula acaba de virar a eleição. No Amazonas e em Minas Gerais, quem vence a eleição, geralmente vence a eleição no país. No Amazonas, Lula vencendo e em Minas Gerais, depois de começar vencendo, perder a liderança e retomar a liderança, Luiz Inácio Lula da Silva passa. A vantagem é tênue, é muito pequena ainda, mas ele passou. Já vi essa tendência de diminuição da diferença, que chegou a ser de 1 ponto a favor de Bolsonaro em Minas Gerais e agora de 0,04%, faltando ainda 7% das urnas para serem apuradas no segundo maior colégio eleitoral do país. Luiz Inácio Lula da Silva, 2 vezes presidente da República, candidato mais uma vez, acaba de passar Jair Bolsonaro em Minas Gerais, 50 a... Olha, basicamente 50-50, 50-02, 49-98. Lembro que no primeiro turno, a vantagem de Lula lá em Minas Gerais foi de 5 pontos percentuais. Aparentemente, esse número não vai ser alcançado agora, porque faltam só 6% das urnas para serem apuradas. Enquanto o Márcio atualiza aqui, porque avançou mais 0,1, eu acho que vale muito a pena você ir em Minas, no Magic Wall, para a gente mostrar o que para vocês, né? Inclusive naquele formatação dos municípios. A gente conseguiu explicar para vocês antes o que é que estava acontecendo. Estavam sendo apurados primeiro os votos do sul de Minas, onde Bolsonaro fez ali varreu o sul de Minas. E Lula ficou com a região norte, mais próxima do Nordeste, tá aqui, onde moram os pobres. Perfeito. Vamos lá com o Rafael Colombo, ó, que ele mostra para vocês ali exatamente aqui, ó, como é que foi. Norte de Minas, próximo da Bahia, região um pouco mais próxima do Rio de Janeiro, aqui divisa com São Paulo. Deu Lula e Jair Bolsonaro preponderou aqui no sul de Minas Gerais, que é uma região que sofre forte influência de São Paulo. Por que dizem que Minas é o resumo do Brasil? Essa história de quem ganha em Minas ganha no país não é superstição, é fato. Porque Minas tem a influência da população nordestina, aqui no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, uma região onde há seca, onde há muita fome, onde há pobreza. Tem aqui a influência de São Paulo. Aqui, por exemplo, no sul de Minas, o sotaque é paulista. Eles torcem geralmente para time de São Paulo aqui, porque a influência é muito grande. Tem a influência aqui do Rio e do Espírito Santo, a região de Juiz de Fora, e tem a influência do Centro-Oeste, ou seja, é um resumo do que é o país mesmo. Minas Gerais concentra no seu território tudo o que tem no país, 853 municípios. Eu só queria voltar para cá rapidamente, Dani, para a gente girar com mais número. Tem mais aí?
Não, na verdade eu preciso mostrar aqui que a diferença se ampliou. A diferença entre Lula e Jair Messias Bolsonaro passa agora para 1.800.000 votos. Mais um pouco avança Luiz Inácio Lula da Silva. 1,5% em voto válido a mais. 1,5% em votos válidos, é isso? Não, é esse aqui o resultado, certo? Agora avançou um pouquinho mais, com 97,78% de votos válidos. Lula está com 50,76% de votos válidos, Bolsonaro com 49,24% de votos válidos. Agora aumenta para 1,52% de votos válidos a mais de Lula para Bolsonaro. Márcio, vamos girar pelo país aqui um pouquinho. Qualquer coisa, vocês gritem aí, hein? A gente chama. Você quer falar, Dani? Não. Pode mandar bala. Presidente, vamos ver de onde estão faltando votos para vir dos grandes colégios eleitorais de algo que pode alterar a eleição. Na Bahia, 2,5% dos votos ainda para vir. Em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, ainda falta alguma coisinha, faltam 6% dos votos para serem apurados, com uma diferença muito pequena entre eles. Vamos para o maior colégio eleitoral do país, São Paulo. São Paulo está quase terminando, faltam 2,5% dos votos, com uma diferença um pouco inferior a 11 pontos para Jair Bolsonaro. E no Rio de Janeiro, como é que andam as coisas no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro praticamente acabou a apuração, 99,8% das urnas apuradas, com 13% de diferença para Bolsonaro. Agora estamos com 97,88% de urnas apuradas. Não chegamos a 98% ainda, e eu faço essa ressalva porque estamos quase chegando a 98% e ainda não podemos cravar uma definição. Não podemos. Com 50,76% de votos válidos, Lula assumiu a liderança já há algum tempo. 6h45. Desde as 6h45, excelente lembrança. E ainda está mantendo aquela taxa de crescimento de 0,03%, 0,04% a cada atualização. 50,76% para Lula, 49,24% para Bolsonaro. Márcio, o que dá para a gente te dizer? O que dá para a gente te dizer é que só tem voto para entrar em estados onde Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo o chamado 7-3, como disse o Márcio Gomes. No Maranhão, ainda tem 9% das urnas a serem apuradas. E no Maranhão, de cada 10 votos, 3 vão para Lula, 7 vão para Lula e só 3 para Jair Messias Bolsonaro. No Alagoas, liquidado. Na Bahia, ainda tem 2% dos votos. Redutos bolsonaristas. Rio Grande do Sul, liquidado. Distrito Federal, liquidado. Roraima, liquidado. Goiás, liquidado. Não tem mais voto para vir para redutos bolsonaristas. No Ceará tem um pontinho só, pouca coisa. Paraná, liquidado. Rio de Janeiro, liquidado, também não chega mais voto para o presidente de lá. Da Paraíba, fechou. Tocantins, Lula venceu, fechou. Minas Gerais ainda tem 7 pontos percentuais e a gente está vendo que os votos são daquela região, mas ao norte ali, só um instante. Aumentou um pouquinho só em Minas, para te informar, viu? Maravilha, manda pra gente. 94,54% dos votos apurados, 50,05% para o ex-presidente Lula, 49,95% para o presidente Jair Bolsonaro. Faltam 5,5 pontos de urnas para serem apuradas em Minas. É muito pequena a diferença em Minas, é a diferença que pode levar a alguma modificação neste momento em que temos 97,96% de urnas apuradas. Olha, matematicamente é difícil, porque se você está... Ixi, Maria. Os votos, eles seguem uma tendência de distribuição. É difícil você ter um reduto num estado onde a proporção de 5 para um lado e 4 para o outro vai virar 10 para um. Então, é por isso que, seguidas as tendências, vou fazer aquela coisa que o Márcio odeia, né? Seguidas as tendências, com o estoque de votos significativo que ainda tem no país, sendo do estado do Maranhão e com menos de 5% das urnas ainda para serem apuradas em Minas Gerais, é tecnicamente possível, mais do que possível, provado, cravar que essa distância não diminui, ela, se fizer alguma coisa, ela aumenta. Porque a gente está percebendo a diferença constante. E porque, Márcio, só sobraram votos de urnas onde o Lula está conseguindo manter uma proporção maior de votos para ele do que Bolsonaro. Matematicamente, é improvável, para não dizer impossível, que haja uma reversão
e matematicamente a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva é, neste momento, a principal ou a única possibilidade, por conta do estoque de votos que faltam para serem abertos. A gente podia espelhar aquela página da CNN Brasil, do cnnbrasil.com.br, que mostra o gráfico da aproximação e da ultrapassagem de Lula em relação a Bolsonaro. A gente está com o número definitivo na tarja, 98,13% de urnas apuradas, 50,78% para Lula, 49,22% para Jair Bolsonaro. E aí na sua tela você vê claramente que o início da apuração foi algo que alguma urna com o Lula vencedor e Bolsonaro derrotado foi primeiro para o TSE, mas logo depois virou. Por quê? Porque os votos apurados tradicionalmente são primeiro da região sul, região sudeste, onde Bolsonaro, a gente sabia, iria sair na frente, mas é impressionante como esses dados foram se aproximando e como o Rafa bem lembrou, no relógio dele, por volta das 6h45, houve o ponto de virada aqui. E aí, mas a tendência, percebam que é uma reta, é absolutamente reto, de queda de Jair Bolsonaro e de crescimento de Lula. Daí a afirmação da Dani agora, pelos votos que faltam. Rafa já nos mostrou isso em gráficos. A Dani traz mais essa informação. Os próximos votos a chegar seriam apenas para Lula, mantendo essa tendência. 98,2% de urnas apuradas. Lula aparece agora com 50,79% dos votos válidos. Bolsonaro caiu mais um pouquinho, 49,21% e muita gente estava comparando essa apuração, não é, Dani Márcio, com a apuração de 2014, mas a de 2014 só concretizou, confirmou a virada da ex-presidente Dilma Rousseff depois das 8h30 da noite, com 88% dos votos apurados. Ou seja, ela só virou com 88% da apuração já concluída. A Dani até lembrava, estava em Belo Horizonte e viu ali a festa ser desfeita aos 48 do segundo tempo, não é, Dani? Dessa vez aqui, a disputa é mais acirrada, porque no final das contas ficou 52-48 para Dilma Rousseff, né? A gente não sabe como vai terminar isso aqui, mas está difícil chegar em 52-48. Que horas foi a virada com Dilma e Aécio? Mais de 8h30 da noite. Aqui a virada foi com 67,70% dos votos válidos, às 6h44. E lá 88% em 2014. Rafa, atualizou aqui para mim, segundo meu Minas Gerais. Minas Gerais, Dani, 90, olha, não, isso aqui é Brasil ainda, deixa eu ver aqui. Minas Gerais, vamos ver, Minas Gerais, 95,15%. Pronto. 49,91% para Jair Bolsonaro e 50,09% para o presidente. Amplia mais um pouco, então, Luiz Inácio Lula da Silva. A mini frente, né, mas que vai manter o resultado de primeiro turno com Lula vencendo em Minas Gerais e vencendo no Amazonas, Bahia estados que sempre espelham seus... 2% das urnas também, viu, Dani? Não é muita coisa, 72 mas a 27. É que vai vir voto para Lula, né? E veja que Bolsonaro chegou a fazer 29, né, no início, e agora parece que estão entrando os votos, né, e ele perdeu um pouco do fôlego que havia conquistado. Praticamente no Maranhão, querido, no Maranhão que a gente ainda tem voto para entrar. No Maranhão faltam 7,5%, está dando 7-3%. Para o ex-presidente Lula. Então, de onde falta um pouco mais de voto, em nenhum lugar falta muito, mas de onde falta um pouco mais de voto, a tendência é de virem mais votos, de fato, como a Dani lembrou, para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São Paulo, faltam só 2% das urnas e a diferença está nesses 11% aí já há muito tempo, praticamente desde o início da apuração. Desculpa, Rafa, eu quase te cortei. Agora temos 98,34% de urnas apuradas. Lula cresceu 0,01% dos votos válidos. Tinha 50,79%, foi para 50,8% dos votos válidos. Bolsonaro agora aparece com 49,2% dos votos válidos. É possível dizer que em Minas, a gente tem essa informação, né? O primeiro turno, Lula ganhou com uma diferença um pouco maior. 500 mil votos, Márcio. Foi a dianteira de Lula em Minas Gerais. É claro, a apuração não acabou ainda, mas a princípio o que a gente está vendo é que Jair Bolsonaro conseguiu tirar um pouco a diferença? O que a gente está constatando aqui nesse momento, né? A gente constata que a entrada da máquina de Zema no Estado fez diferença a favor do presidente Jair Bolsonaro, sim. Primeiro porque, né, depois a gente pode até olhar no Magic Wall ali com o Rafa, comparando, né, como é que estava a
a distribuição, o Lula cresceu e o Bolsonaro cresceu, mas a máquina, foram 5 pontos. A entrada da máquina no primeiro eram turno 5 de pontos vantagem que pro Lula Lula tinha e a Agora entrada da máquina fez diferença. O que é isso, Daniela? É prefeitos, vereadores fazendo campanha, levando o seu nome, organizando, tendo um comitê para você. Campanha nas cidades pequenas, em Minas tem mais de 600 municípios, ou seja, é cidade pra caramba. Nessas cidades, ter essa estrutura, ter um prefeito que sabe quem é quem tem voto onde fica o eleitor conservador, é imprescindível. E essa máquina fez diferença para Lula. Teve uma atualizaçãozinha, mas segue mantendo aí em 49,2% o presidente Jair Messias Bolsonaro. Luiz Inácio Lula da Silva, 50,8%. De novo, se você chegou agora, né? A eleição apertadíssima mesmo, né? Mas, nesse momento, faltam entrar votos do Maranhão, significativamente, ainda 8% de votos para entrar no Maranhão, e em Minas Gerais, onde Luiz Inácio Lula da Silva, há pouco, ultrapassou Dani, Jair agora há pouquinho Bolsonaro. eu ouvi aqui uma barulheira ali na Avenida Paulista, parecendo um barulho de estádio de futebol, confesso que não tinha visto, tá absolutamente repleta de gente a Avenida Paulista nesse momento, às 7h50 da noite. Mas a gente pede paciência, então, porque não tem vitória definida ainda. Com 98%, eu não lembro qual foi a última eleição que a gente cobriu, com 98,45% das urnas apuradas, você não conseguiu dizer quem era o vencedor. Claro, a gente percebe que pela curva da apuração, de onde ainda podem vir os votos, Lula aparece como favorito neste momento. 98,5% das urnas apuradas, Lula ganhou mais 0,01% de votos válidos. 50,81% contra 49,19% de votos válidos. Mas matematicamente ainda não podemos cravar. Pelas tendências que vimos nos gráficos e principalmente de onde os votos ainda precisam chegar, é praticamente certo que esse quadro não deve se alterar. A diferença está se mantendo. 1.882.619 votos. E de pouquinho em pouquinho, às vezes de 40 mil votos, 50 mil votos a cada atualização, essa diferença já chega a esse volume que Rafael Colombo acabou de nos passar. Gente, Olha, a Bahia matematicamente, a gente já pode falar que a virada ela não acontece mais. Por quê, Márcio? A virada ela não acontece mais, matematicamente falando, por conta da questão do fluxo dos votos, de onde esses votos estão vindo e como esses votos têm sido distribuídos pelo próprio ritmo da apuração. Mas talvez não seja a expressão matematicamente, já que esses votos a gente não sabe. Se eles forem todos para Bolsonaro, tem volume de votos suficiente para virada. Essa é a pergunta, por isso que eu perguntei para o nosso switcher quanto falta, por exemplo, em votos do Maranhão. Minas. Se todos os votos do Maranhão fossem para um mesmo candidato, Bolsonaro, isso produziria? Perfeito. Então, isso produziria? Muito provavelmente, não. Porque a distância é de 2 milhões de votos, o Maranhão tem 4 milhões de eleitores. Mas e Maranhão mais Minas? E Maranhão mais Minas e Rio? Precisamos saber quanto. Rio acabou. Olha, no Maranhão, a gente tem 93,5% das urnas apuradas. Ainda. Não temos os números absolutos. Mas a cada 10 votos, 7 vão para Lula e 3 para Jair Bolsonaro. Então, em tese, com o Maranhão, Lula vai ampliar a vantagem. A tendência está se mantendo. Vamos lá para Minas Gerais agora para ver como andam as coisas lá. Em Minas Gerais, faltam um pouco mais de 4% das urnas para serem apuradas. Dificilmente esses 4% vão descarregar num candidato só, porque a gente está vendo aqui quase que uma divisão de 1 para 1, um voto para 1. Então a tendência é de manutenção em Minas Gerais. Outro grande colégio eleitoral, o Rio, já praticamente encerrou a votação. São Paulo, deixa eu ver aqui como é que estão as coisas. São Paulo, falta pouquíssima coisa, mas a diferença é mais ou menos a mesma. E é isso, minha gente. Basicamente, o que está faltando é Maranhão e Minas Gerais. E o crescimento tem sido constante, Rafa. Com 98,61% de urnas apuradas, Lula aparece agora com 50,82%. Isso dá 0,02% a mais em relação à última atualização. E Bolsonaro caiu 0,02%. Agora, nessa reta final, o crescimento está sendo um pouco menor. Já foi 0,03%, 0,04% a mais para Lula a cada atualização. Nesse momento, a gente percebe 0,02% a mais para Lula apenas.
o suficiente para aumentar essa diferença em mais de 1.500.000 votos. O Edu me corrigiu aqui, acho que a gente chegou num bom termo, né? Matematicamente, se todos os votos que faltam ainda fossem para o mesmo candidato, aí poderia ter uma virada? Provável. Por isso que matematicamente não podemos cravar. Estatisticamente podemos. Sim. Estatisticamente é possível cravar que não ocorre mais uma virada. A grande questão agora é saber qual vai ser o placar final da eleição, mas estatisticamente é impossível que, dada a distribuição dos votos, haja, nesse momento, uma virada entre Lula e Jair Messias Bolsonaro. Tem nova atualização, Márcio. E como a gente falava desde o começo, a cada atualização a gente vê uma tendência fixa de crescimento de Lula e queda de Jair Bolsonaro. Isso começou lá por volta das 5h15 e está se mantendo agora 7h54, quando chegamos a 98,68% de urnas apuradas, com Lula aparecendo com 50,82% dos votos válidos, mantida a atualização anterior. Márcio. E Jair Bolsonaro com 49,18% dos votos válidos. Olha só, eu acabei de receber a informação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já está chamando para se pronunciar após o resultado das eleições. Porque, né, como eu disse, há essa preocupação em corroborar e trazer a segurança do resultado tão logo ele seja oficialmente declarado. Mas ele foi ao TSE? Ele foi convidado para assistir essa apuração no TSE? E foi o único que não foi. Rodrigo, quando vence, ganha. Para corroborar, ele tinha que estar lá no TSE realmente acompanhando essa apuração. Eu conversei com o Arthur Lira pelo telefone para entender na noite de sexta-feira, né? E ele disse, olha, eu quero ser um agente sempre da mediação. Por quê? Porque os ânimos estão acirrados. Então, eu vou ficar em terreno neutro, vou estar em Brasília, eu estarei na residência oficial da Câmara e assim que acabar a eleição eu vou me pronunciar. Mais neutro que a Justiça? Mais neutro que a Justiça. Estranho, né? Para a gente entender um pouco como ficou, aonde chegou o nível de animosidade nessa eleição. Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, dispara aviso, vai falar em instantes na Câmara dos Deputados, porque, como eu disse, estatisticamente não há risco de ocorrer virada aí, Márcio Gomes. Olha, só para... Aumentou no Maranhão aqui, viu? 94,28%, está faltando pouco mais de 5% e continua a proporção de cada 10, 7 para o Lula, 3 para o presidente Bolsonaro. Deixa eu ver como é que está em Minas Gerais aqui. Em Minas Gerais, 96,13, 50,12, 49,88. Ou seja, a cada apuração que a gente tem nos estados, a gente percebe que os votos que faltam estão indo em maior quantidade para Luiz Inácio Lula da Silva do que Jair Bolsonaro. Por isso que, como diz a Dani, estatisticamente já se pode falar que a virada é impossível. Porém, matematicamente, a gente precisa esperar a palavra final do TSE. Os computadores do TSE seguem recebendo esses votos, fazendo a totalização e a gente traz esses números enquanto eles aparecem ao vivo em Brasília. Agora estamos com 98,77% das urnas apuradas e não houve evolução. 50,82% dos votos válidos para Lula, 49,18% dos votos válidos para Jair Bolsonaro. Márcio, as manifestações não estão esperando... Breaking News, CNN. São 7h57, nós temos imagens ao vivo de São Paulo. Deixa a imagem tremendo mesmo, gente. Nós já temos a definição. Eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato à frente da presidência da República do Brasil. Imagens ao vivo da Avenida Paulista, diante da tela da CNN Brasil. Uma multidão acompanhou essa apuração, voto a voto, percentual a percentual. E aí está, imagens ao vivo de Lula, do lado de fora do hotel onde ele acompanhou essa apuração, aqui, pertinho da Avenida Paulista. A expectativa é que o candidato do PT venha aqui para a Avenida Paulista. É uma questão de metros. Ele está muito perto desse ponto central de festejos, quando já podemos cravar, pelas informações do TSE, Lula eleito presidente do Brasil pela terceira vez. Dani. Márcio Gomes já tem repercussão. O senador Jean Paul Prates diz o seguinte, do PT: o momento é de celebrar a oportunidade de mais uma vez contribuir para melhorar o país.
Foi uma eleição muito dura contra um adversário que, abre aspas, né, jogou sujo. A esperança do Brasil com Lula falou mais alto. Agora vamos em frente, reformar e reunificar o Brasil. Fala nesse instante, então, quer dizer, dentro de minutos, né, o presidente da Câmara. O TSE vai trazer aquela imagem que a gente trouxe no 360 para vocês de blindagem institucional com Supremo, TSE, STJ, TCU e com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, todos ao lado de Alexandre de Moraes. Luiz Inácio Lula da Silva volta para um terceiro mandato, depois de ter passado 580 dias preso, depois de ter sido afastado da eleição de 2018 pelo juiz que hoje está ao lado de Bolsonaro e se engajou na campanha a tal ponto de aparecer nos debates para treinar o atual presidente Jair Bolsonaro, que até o momento, Rafael Colombo, ainda não se manifestou. Eu vou buscar nas redes se houve alguma fala. Luiz Inácio Lula da Silva fez uma postagem há 9 minutos, ele escreveu democracia e uma foto celebrando a vitória, democracia, a mão dele, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a bandeira do Brasil. Lula eleito presidente da República. Agora, com esse placar tão apertado, é possível dizer já agora que chega com um desafio imenso de pegar um país dividido ao meio. São 8 horas da noite, você está acompanhando uma página histórica da democracia brasileira, da história da CNN Brasil também, a nossa primeira eleição geral, a nossa primeira eleição nacional como referência em jornalismo isento, imparcial, colocando sempre à frente de tudo os fatos. E os fatos nos levam à seguinte conclusão, como já destacaram aqui Márcio Gomes e Daniela Lima. Luiz Inácio Lula da Silva será o primeiro presidente da República a cumprir 3 mandatos. Ele foi eleito pela primeira vez, vencendo José Serra lá em 2002 do PSDB. Foi reeleito em 2006, vencendo Geraldo Alckmin, que hoje é seu vice. Geraldo Alckmin, grande adversário do PT ao longo de quase 2 décadas, é eleito agora vice-presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva, que conseguiu eleger a sucessora 2 vezes. Dilma Rousseff sofre um processo de impeachment em meio a uma grave crise econômica e as graves acusações de corrupção envolvendo gente graúda do PT. Primeiro no Mensalão, mas especialmente na Lava Jato, muito bem pontuado aqui pela Dani Lima. No dia 7 de abril de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva vai para a cadeia, vai cumprir pena em Curitiba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Passa 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal. É solto a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que